Então, agora estou iniciando um vídeo da atividade avaliativa 2 da matéria de algoritmos e estrutura de dados da faculdade UNOESC EAD de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Esse é um vídeo que vai ser postado no YouTube para colegas e professoras acompanharem. É um vídeo sobre um programa de vacina que foi desenvolvido nessa atividade, orientado pela professora. Então vamos lá. Então aqui está o roteiro da atividade avaliativa, onde que ele começa falando que nós vamos ter que fazer um projeto, de sistema de atendimento de uma clínica de vacinas. Aí, essas são as funcionalidades solicitadas: cadastrar paciente, adicionar pacientes em fila de vacinação, ver fila de espera, chamar o próximo. Então, a atividade já começa dizendo que nós vamos ter que utilizar o arquivo MemPy. Esse é um arquivo que ele geralmente, se você colocar ele no começo da página, pode dar algum problema. O ideal é você fazer o programa e colocar ele no final. Ou no final da página também é mais interessante do que no começo. Vamos lá. Então, aqui já foi nos dado o início, essa parte aqui do programa, que já foi feito aqui no nosso programa do PyCharm. Então, aqui nós iniciamos o nosso programa. Vamos deixar aqui. Nós fizemos como um enunciado lá. Seguimos o roteiro, e fizemos a definição do menu, que é aquilo que foi solicitado, aquilo que já foi fornecido pelo material. Aí, após o material fornecido, fala que nós deveríamos construir em main um laço de repetição principal. Aí, seja escolhida utilizando match case ou if, elif, else para testar a resposta do usuário à função. Então, nós escolhemos o match case. O match case eu tentei colocar logo após a definição do menu e ele deu erro no código. Então, a gente colocou ele lá no final, o match case. A gente colocou o arquivo MemPy, Aí a gente fez o while true, que é para executar o match case. Aí nós colocamos os cases. A case 1, cadastrar de paciente, conforme foi enunciado lá no menu. Aqui, como vocês podem ver, já tem uma alteração. Tem uma alteraçãozinha, que em vez de ter 8 case, como no original tem 9. Porque nós incluímos o case número 8, que seria o finalizar, nós incluímos um case de excluir paciente. Essa foi uma das alterações do nosso programa. Então, seguindo o roteiro. Aqui fala que nós deveríamos, então, implementar a função de cadastrar o paciente, que foi o que nós fizemos também em nosso programa. Aí, logo após a definição do menu, a gente começou a definição dos comandos, Então, definimos cadastrar o paciente. Aí nós teríamos que definir com input, conforme está na orientação. Aqui o paciente estará na variável string e ele terá sempre o nome e o código em formato int, Na formato da variação string, variação int. Em cada posição da lista de pacientes teremos o código pacientes append paciente, que é para você sempre incluir um paciente no final da lista. Então, conforme está aqui, nós estamos fazendo lá no programinha.
Então, aqui no programa a gente fez conforme anunciado. Colocamos o input, aí criamos o string e colocamos um strip no final, que é para não, se acaso colocar espaço ou algo do gênero assim, que não venha atrapalhar no cadastro do cliente, não venha dar nenhum tipo de erro no programa. Então, por isso que esse ponto strip no finalzinho aqui. Aí nós colocamos se o nome for, né, vazio, uma string vazia, se o nome for vazio, então teria que apresentar nome inválido e retornar. Assim também a gente envolveu com try. Isso foi outra alteraçãozinha que a gente fez aqui no programa. Que se digitar o código do paciente errado, então ele vai dar o print de código inválido e vai retornar. Esses daqui são códigozinhos de segurança para que se o usuário tiver acabar cometendo algum erro ou na digitação algo do gênero, ele não venha travar o programa, ele venha voltar, retornar para o início, né? Então vamos lá. E aqui a validação simples, ó, que aí no enunciado ele vai falar que além disso, mostra uma mensagem informando para o paciente foi cadastrado com sucesso e você pode validar os dados lidos verificando o nome do código, conforme está aqui, ó. Estão em branco antes de inserir os dados dos pacientes. Então, isso foi executado também. Isso foi feito nessas funções, nessas definições aqui. Ó, o append que estava lá, né? E o print paciente cadastrado com sucesso, conforme enunciado. E aqui a validação simples, evita cadastrar o mesmo código duas vezes. Então, se buscar o paciente e aparecer, né? Não aparecer o nome, print erro, já existe um paciente com esse código. Isso se você tentar cadastrar o mesmo paciente com o mesmo código. Então, seguindo. Depois vem a definição de buscar paciente, conforme enunciado aqui também. Função, adicionar pacientes à fila e depois chamar o próximo paciente da fila. O número 6, ver fila histórico. Fila e histórico. Então, aqui fala que nós deveríamos, nessa definição, ver a fila. Acrescente aqui um teste com if para verificar se a fila de vacinação está vazia. Onde vai printar, né, vai aparecer para o usuário fila de vacinação vazia. Else, né, ou print fila de vacinação por paciente em fila de vacinação. Aí, dentro dessa funçãozinha aqui. Então, print, então ele vai printar o paciente e o código, né, que é o próximo da fila. Então, vamos lá fazer acrescentar o if, né? Nós temos o else pronto aqui, vamos lá acrescentar o if. Voltamos aqui então. Então, chamar o que é o 6, ver fila e histórico. Depois do chamar o paciente. Então, chamar o próximo, ver fila aqui, ó. Então, ver fila, ó, a gente colocou o if. O if len ou if not, né? Dependendo do programa, dependendo da escalabilidade, alguns optam por colocar if not, né, igual a zero, então fila de vacinação vazia. E else print fila de vacinação por paciente, fila por paciente, que é a funçãozinha que já tinha lá no 6. Então, a gente fez um if len, poderia ser um if not, tá? Seguindo o roteiro. E aqui, buscar paciente cadastrado. Ele fala para construir aqui um teste para verificar o código informado correspondente a um código do paciente já cadastrado que retornou a função buscar paciente. Se existir, mostra o nome. Se não existir, mostra a mensagem informando que não foi encontrado o cadastro de paciente da clínica. Então, esse é o número 7.
buscar cadastro paciente. Aí, conforme enunciado, né? Ele já vem aqui o input, né? Digita o código paciente, deseja buscar paciente, buscar paciente pelo código, né? Então, construa um teste para verificar se o código informado corresponde a um código do paciente já cadastrado que retornou da função buscar paciente. Então, aqui está o código desenvolvido. Aquele, ó, então foi envolvido em um try, para não dar erro no código. Foi colocado except, aí print código inválido e retornar. Aí paciente igual para paciente, conforme estava lá. E um else, se paciente não encontrado no cadastro, vai printar. Se não tiver o paciente, vai printar. Paciente não encontrado no cadastro da clínica. Né? E o if is not, nome, né? Ele vai printar paciente encontrado e vai dizer qual que é o código do paciente. Vamos lá, seguindo o roteiro. Aí aqui ele vem mais alguma partezinha, que é listar os pacientes. O comandinho já está pronto aqui, conforme a atividade parametrizadora. Isso já foi fornecido pela professora. E agora fala que se pode acrescentar funcionalidade no projeto já construído, de acordo com os estudos, durante o componente da atividade. E gravando o videozinho, né? Então, o componente que a gente fez a mais aqui foi acrescentar. Aqui, a gente acrescentou o excluir. Excluir paciente, nova função adicionada. Então, código é um input, digite o código do paciente que deseja excluir. Aí, se der um erro, printar, se a pessoa digitar o código errado, printar código inválido e retornar. Esse try é para não dar nenhum travamento no sistema. E paciente é igual a buscar paciente pelo código. Paciente e remove o paciente, remove da lista de cadastrado. Como é uma fila, né? Então pode ser que um paciente teve que se ausentar ou um paciente acabou desistindo. Então você pode ter a opção de ir lá e remover o paciente daquela fila de chamada. Esse foi o códigozinho. Então, aqui só para nós finalizar agora. Vamos lá. Agora a gente vai mostrar que o código está funcionando. Vou colocar aqui. Vamos lá. Vou colocar, fazer ele funcionar. Ó. Então, aqui o códigozinho funcionando. Se eu colocar vai pedir para cadastrar. Vou colocar aqui um nomezinho, João. E daí o código do paciente. Vamos colocar o número 1. E Enter. Ó, beleza. Cadastramos o João. Vamos cadastrar mais um códigozinho aqui. Vou colocar Maria. Código 2. Mais um. Vou colocar José. Código 3. Bom, 3 cadastros feitos. Então agora a gente consegue já ter uma listinha, né? Vamos lá. Já cadastramos, adicionar o paciente na fila de vacinação. Número 2. Digite o código do paciente para adicionar na fila. Vamos colocar o código 2. Vamos dizer que era um atendimento prioritário. Então, colocamos na fila. Agora vamos colocar o 1.
Adicionar 2, função 2, agora colocar 1. Função 2 novamente, vamos colocar o 3. Códigozinho funcionando redondo. Então, ó, chamar próximo paciente de vacinação. Lembra que a gente cadastrou 2 antes? Então, vamos chamar ali o 3. Ó, paciente Maria. Maria era o 2, mas nós cadastramos